O jantar estava perfeito. A mesa, decorada com velas que tremeluziam sobre a toalha branca, refletia o brilho dos talheres de prata. Eu havia passado a tarde inteira ajustando cada detalhe. Os pratos de porcelana que herdara da minha avó, o buquê de rosas vermelhas no centro, até a playlist com nossas músicas favoritas. 10 anos de casamento mereciam algo especial. Ou pelo menos era o que eu achava. Ele chegou atrasado, como sempre. Mas dessa vez não veio sozinho. A porta se abriu e lá estava ele, com aquele sorriso fácil que eu já não via há meses, segurando a mão dela. Ela a mesma que eu fingia não conhecer, apesar das mensagens no celular que ele deixava abertas, dos jantares de trabalho que duravam até altas horas. Dessa vez, não houve desculpas. Não houve nem a tentativa de esconder. Feliz aniversário, amor, ele disse, beijando minha bochecha com uma frieza calculada, antes de puxar uma cadeira para ela se sentar à sua direita. O lugar que sempre foi meu. Eu observei enquanto ele servia vinho no copo dela primeiro, enquanto cortava o bife em pedaços pequenos para facilitar, enquanto ria das piadas que ela fazia baixinho, como se fossem segredos só deles. Seus dedos roçavam os dela a cada oportunidade. O garfo que ele segurou para oferecer um pedaço de bolo de chocolate, meu bolo de chocolate, foi levado aos lábios dela, não aos meus. Você não vai comer? Ele perguntou, finalmente voltando os olhos para mim, como se só então se lembrasse da minha existência. Estou sem fome, respondi, secando as mãos no guardanapo para que ele não visse o tremor. Ele suspirou como se minha presença fosse um incômodo, e voltou a atenção para ela, sussurrando algo que a fez corar. Foi quando notei o colar. Um pingente de ouro com uma pedra azul, minha pedra azul, a que eu havia perdido há semanas e que ele jurara não ter visto. Bonito, não é? Ela passou os dedos sobre o pingente, sorrindo para ele. Um presente pelo nosso, Marco. Meu estômago revirou. Não pela traição, aquilo já era velho, uma dor surda que eu havia aprendido a carregar, mas pela humilhação calculada. Pelo fato de ele ter escolhido aquele dia, aquele jantar, aquela mesa decorada com tanto cuidado, para me mostrar que eu não passava de uma espectadora na própria vida. Levantei-me devagar, como se estivesse apenas indo buscar mais vinho. Mas em vez de ir à cozinha, parei atrás da cadeira dele. Inclinei-me bem perto do seu ouvido, e falei baixo, só para ele. Sabe, querido, eu até entendo a traição. O que não entendo é a pressa. Afinal, você nem esperou eu terminar de pagar as últimas prestações do carro dela. Seu corpo congelou. Os olhos se arregalaram. Porque ele sabia. Sabia que eu sabia tudo. Os depósitos na conta dela, as reservas de hotel, até a consulta no ginecologista que ele havia marcado para mim, mas que na verdade era para ela a mesma que, aliás, estava com 3 meses de gravidez. Como? Ele engoliu em seco. Ah, você esqueceu que ainda tenho acesso à sua agenda, aos extratos, às mentiras que você anota no bloco como se fossem verdades? Sorri, afagando seu ombro. Parabéns por sinal. Pai de família dupla. Deve ser exaustivo. Ela olhava para nós, confusa, até perceber pela expressão dele que algo estava muito errado. Quando seu telefone vibrou na mesa, ela o pegou automaticamente, e seu rosto empalideceu ao ver a foto que eu havia enviado para ela e para a esposa do amante dela. Uma captura de tela das mensagens onde ela combinava de encontrar meu marido no mesmo hotel onde ele levava outras mulheres. Acho que vocês dois têm muito o que conversar, disse, pegando minha bolsa. Mas façam-me um favor, não sujem minha toalha de linho com lágrimas. É importada. Saí sem pressa, ouvindo o silêncio pesado que se instalou atrás de mim. Na porta, parei só para acrescentar. Ah, e querido, o advogado entra em contato amanhã. Feliz aniversário para nós. A porta se fechou com um clique seco, como o estalo de uma sentença sendo proferida. Do lado de fora, o ar da tarde ainda guardava o calor do verão, mas ela não sentiu nada além de um frio meticuloso, como se tivesse mergulhado em águas profundas e saído com a pele coberta por uma camada de gelo. O celular vibrou novamente em sua mão, onde desta vez era a esposa dele. Uma mensagem curta e cortante. Vamos resolver isso entre nós. Agora. Ela olhou para a tela, depois para a porta fechada, e finalmente para o homem à sua frente, que agora parecia menor do que ela lembrava. Seus ombros, antes tão largos e seguros, estavam curvados como se carregassem o peso de todas as mentiras que haviam desabado sobre eles em questão de minutos. Ele tentou abrir a boca, mas só saiu um som rouco, como se as palavras tivessem sido arrancadas de sua garganta. Você sabia, ela disse, não como uma pergunta, mas como a constatação de algo que já estava escrito há muito tempo. Sabia que ela ia descobrir. Sabia que eu ia descobrir. E mesmo assim,
Ele engoliu em seco, os dedos tremendo ao tentar ajustar a gravata que agora parecia um laço demasiado apertado. Eu ia terminar, murmurou. Contudo, hoje, ela riu, um som seco e sem alegria, como folhas secas sendo esmagadas sob os pés. Claro que ia. Assim como ia terminar da última vez. E da vez anterior. Seu olhar caiu sobre a mesa, onde o vinho ainda estava intocado, a garrafa aberta como um presságio. Quantas vezes você repetiu essa frase, hein? Quantas mulheres ouviram a mesma desculpa esfarrapada enquanto você arrumava as malas para voltarem para suas vidas, menos para a minha, é claro. Ele não respondeu. Não havia resposta que não soasse como mais uma mentira. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo indiferente, carros buzinando, risadas distantes, o som de um piano vindo de algum bar próximo. Mas ali dentro, o tempo havia parado, como se o mundo tivesse sido reduzido àquele cômodo, àquela mesa, aqueles dois corpos que já não se reconheciam. Você não é o homem que eu pensei que era. Ela disse finalmente, com uma calma que o assustou mais do que qualquer grito. E eu não sou a mulher que você achava que tinha. Virou-se para sair, mas parou na porta, como se tivesse esquecido algo. Ah, e uma última coisa, acrescentou, com um sorriso que não chegava aos olhos. O hotel era meu. Sempre foi. As reservas, as chaves, os registros, tudo em meu nome. Fez uma pausa, saboreando o momento em que a compreensão lhe distorceu os traços. Você realmente achou que eu não ia me precaver? O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Ela saiu, desta vez sem olhar para trás, enquanto ele permanecia ali, imóvel, como uma estátua de sal em meio aos escombros de seu próprio império. Lá fora, a noite caía sobre a cidade, indiferente às tragédias pessoais que se desdobravam em apartamentos bem decorados e corações mal costurados. E enquanto caminhava pela calçada, ela sentiu algo que não era alívio, nem raiva, nem mesmo tristeza. Era uma espécie de clareza fria e nítida, como a lâmina de uma navalha. Pela primeira vez em anos, não havia dúvidas. Não havia, e se? Não havia espaço para arrependimentos. Apenas o som de seus próprios passos, marcando o ritmo de um futuro que, pela primeira vez, pertencia somente a ela. A rua estava úmida da chuva que caíra horas antes, e o reflexo das luzes dos postes tremeluzia nas poças como fragmentos de um sonho que ela já não conseguia lembrar. Não havia pressa em seus passos, mas também não havia hesitação. Cada movimento era deliberado, como se o corpo, finalmente livre do peso das expectativas alheias, soubesse exatamente para onde ir, mesmo que a mente ainda tentasse acompanhar o ritmo. O bar na esquina estava quase vazio, apenas um homem de costas curvadas sobre um copo e a barista, que levantou os olhos quando ela entrou. Não era um lugar que frequentava, na verdade, nunca tinha entrado ali, mas naquela noite a escolha pareceu óbvia. Sentou-se no balcão longe da janela, longe dos olhos que poderiam reconhecê-la. A barista não perguntou nada, apenas deslizou um guardanapo de papel na sua direção e esperou. Uísque, puro. A mulher assentiu e serviu a dose sem comentários. O primeiro gole queimou, mas ela não fez careta. Deixou o líquido descer devagar, como se estivesse engolindo não apenas o álcool, mas também os últimos resquícios de uma vida que já não lhe servia. Do outro lado do balcão, o homem de costas curvadas murmurou algo para si mesmo antes de se levantar, cambaleante. Ao passar por ela, seus olhos se encontraram por um segundo, longo demais para ser casual, curto demais para ser significativo. Ele cheirava a cigarro barato e desespero antigo. Ela não desviou o olhar, mas também não o reteve. Quando a porta se fechou atrás dele, a barista suspirou. Esse aí aparece toda semana. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma história. Ela não respondeu. Não estava interessada em histórias alheias. Ou talvez estivesse, mas não naquela noite. O que importava era o peso do copo entre seus dedos, a maneira como o gelo já começava a derreter, diluindo a intensidade do uísque sem apagar seu sabor. Pela primeira vez em muito tempo não havia um roteiro a seguir, nenhuma performance a manter. Não era a esposa abandonada, nem a mulher traída, nem a profissional impecável que sorria nos jantares de negócios enquanto calculava mentalmente quanto tempo ainda aguentaria. Era apenas ela. E isso, por si só, era suficiente. Quando terminou a bebida, pagou em dinheiro, outro gesto que parecia pertencer a uma vida diferente, e saiu sem se despedir. A noite estava mais fria agora, e ela puxou o casaco com mais força contra o corpo, como se estivesse se protegendo não do vento, mas de algo muito mais intangível. Não havia destino em mente. Não havia malas para fazer, nem mensagens para responder, nem explicações para dar. Caminhou até o ponto de ônibus e esperou, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas moribundas.
O ônibus chegou, quase vazio, e ela subiu sem saber para onde ia. Sentou-se no fundo, encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. Algumas paradas depois, um casal subiu, rindo baixo, as mãos entrelaçadas com uma intimidade que já não doía para ela observar. Antes, teria sentido o aperto no peito, a pontada de inveja ou autocomiseração. Agora, era apenas mais um quadro numa sequência infinita de vidas que se cruzavam e se separavam sem aviso. Quando o ônibus parou perto de um parque que ela não reconheceu, desceu. O portão de ferro estava entreaberto, como um convite ou um aviso. Entrou sem hesitar. Os caminhos eram mal iluminados, as árvores altas demais para que a luz dos postes chegasse até o chão. Mas ela não tinha medo. Não daquele tipo de escuridão. Sentou-se em um banco úmido, tirou os sapatos e afundou os pés na grama fria. Respirou fundo. O ar cheirava a terra e folhas podres, a algo vivo e em decomposição ao mesmo tempo. Era um cheiro honesto. Alguém passaria por ali de manhã e encontraria um par de sapatos de salto abandonado, a grama amassada onde ela tinha estado. Talvez inventassem uma história, uma fuga, um crime, um momento de loucura. Mas não haveria pistas além daquelas, porque ela não deixaria nada para trás. Não dessa vez. Quando o céu começou a clarear, ela se levantou. Os pés estavam sujos, as meias rasgadas, mas isso não importava. Caminhou até a primeira estação de metrô que encontrou e comprou um bilhete para o trem que partia dali a 20 minutos. Não verificou o destino no painel. Não precisava. O apito soou, as portas se fecharam, e o trem começou a se mover. Ela encostou a testa no vidro, observando a cidade se afastar como um cenário que finalmente deixava de ser seu. Não havia lágrimas. Não havia triunfo. Apenas isso, movimento. E pela primeira vez a certeza de que não olharia para trás. O trem cortava a manhã como uma lâmina silenciosa, devorando quilômetros sem que ela percebesse. As estações passavam em borrões de luz e sombras, rosto de pessoas que entravam e saíam, vozes que se misturavam ao rangido dos trilhos. Ela não as via. Seu reflexo no vidro, pálido e desbotado, era o único companheiro naquela viagem sem mapa. Em algum momento o vagão esvaziou. Um homem de terno adormeceu no banco oposto, a pasta escorregando entre seus joelhos. Uma mulher com um casaco verde musgo folheava um livro de capas gastas, os dedos marcando o ritmo das páginas. Ninguém reparou nela. Era isso que queria, ser um vulto entre vultos, uma respiração a mais no ar já saturado de outras respirações. O trem parou numa estação cujo nome ela não leu. As portas abriram-se com um suspiro pneumático, e o homem de terno despertou sobressaltado, arrastando a pasta consigo. A mulher de verde fechou o livro, guardou-o na bolsa e saiu sem pressa. Ela permaneceu imóvel, como se aguardasse algo. Mas não havia nada a esperar. Não mais. Foi então que notou o envelope no assento ao lado. Branco, sem remete nem destinatário, apenas uma dobra cuidadosa no canto superior esquerdo. Não estava ali quando ela sentou. Ou se estava, ninguém o havia tocado, como se soubessem, instintivamente, que não era para eles. Seus dedos tremularam antes de pegá-lo. O papel era grosso, quase áspero, e dentro dele havia um cartão postal. Na frente a imagem desbotada de um farol à beira de um penhasco, as ondas quebrando contra as rochas como dentes afiados. No verso, uma frase escrita à mão com tinta azul clara que parecia ter sido traçada às pressas. Você sabe onde ficar. Não pergunte como. Nenhuma assinatura. Nenhuma explicação. Ela virou o cartão entre os dedos, estudando-o como se pudesse extrair dele um significado oculto. Mas não havia segredos ali, apenas uma ordem disfarçada de convite. Estranhamente não sentiu medo. Sentiu algo parecido com reconhecimento, como se aquelas palavras tivessem sido murmuradas por uma voz que ela já conhecia, ou que, pelo menos, esperava ouvir um dia. O trem arrancou novamente. Ela guardou o cartão no bolso do casaco, junto ao que restava de sua vida anterior, um lenço com cheiro de lavanda, uma moeda estrangeira que nunca soube de onde veio, um bilhete de cinema amassado de uma sessão a qual nunca compareceu. Quando o trem parou na estação seguinte, ela desceu sem hesitar. O ar lá fora era salgado, carregado do cheiro do mar que não via há anos. As ruas eram estreitas, ladeadas por casas de pedra cinzenta, com janelas pequenas como olhos entreabertos. Não havia placas indicando o nome da cidade. Não importava. Caminhou em direção ao centro, onde as gaivotas gritavam sobre os telhados. Num beco sem saída, encontrou uma porta azul desbotada, com a tinta descascando nas bordas. Não havia campainha nem número, apenas uma fechadura antiga e um pequeno letreiro de metal preso por 2 pregos. Quarto 7. Ela empurrou a porta. Não estava trancada.
Dentro, uma escada de madeira rangia sob seus passos. O corredor do segundo andar era longo, iluminado por uma janela suja no fim. As portas dos quartos estavam numeradas com algarismos pintados à mão, alguns quase apagados pelo tempo. O 7 era o último. A chave estava na fechadura. Girou-a. A porta abriu-se para um cômodo estreito, com uma cama de ferro, um armário vazio e uma mesa junto à janela. Sobre a mesa, um copo com água e um ramo de alecrim seco. Nada mais. Ela fechou a porta atrás de si e encostou as costas na madeira, ouvindo o próprio coração bater no ritmo lento das ondas lá fora. Não havia espelhos no quarto. Não havia relógios. Pela primeira vez em muito tempo, não precisava de nenhum dos dois. O vento uivava entre as frestas das tábuas como se a casa respirasse. Ela deslizou os dedos pela superfície áspera da mesa, sentindo o pó se acumular nas pontas. O alecrim seco estalou quando tocou, liberando um aroma adormecido que se misturou ao cheiro de sal vindo do mar. Tirou o casaco e o deixou cair sobre a cama. O colchão rangeu, afundando levemente sob o peso como se guardasse a memória de outros corpos que ali haviam repousado. Sentou-se à beira, os pés descalços afundando no tapete gasto, e observou a janela. As cortinas, desbotadas pelo sol, balançavam sem que houvesse brisa suficiente para justificá-las. Lá fora, o farol piscava em intervalos irregulares, sua luz amarela cortando a escuridão como uma lâmina cega. Ela sabia que não deveria olhá-lo diretamente, mas não conseguia desviar os olhos. Cada piscada era um suspiro, uma contagem regressiva para algo que não tinha nome. Na parede ao lado da cama, uma mancha de umidade se espalhava em formato de mãos entrelaçadas. Não estava ali quando entrou. Ou talvez estivesse, e ela só agora a enxergava. Passou a palma sobre a umidade, e a parede ficou quente, quase febril, como pele viva. O copo d'água na mesa estava cheio até a borda, sem uma única ondulação. Ela o pegou, levou aos lábios e bebeu. A água não tinha gosto, mas desceu pela garganta como algo sólido, um peso que se alojou no estômago. Quando baixou o copo, viu que ainda estava cheio. Deitou-se na cama sem tirar a roupa. O travesseiro cheirava a mofo e a algo mais antigo, como cinzas de um fogo apagado há décadas. Fechou os olhos e ouviu os passos no corredor. Não eram seus. Eram lentos, arrastados, como se quem os desse carregasse algo pesado. Ou como se não quisesse ser ouvido. Ela não se mexeu. Sabia que a porta continuava fechada, a chave ainda na fechadura do lado de fora. Mesmo assim, os passos pararam diante do quarto 7. Um suspiro longo e úmido escorregou por baixo da porta, como se alguém tivesse encostado a boca na madeira. Depois, silêncio. Ela abriu os olhos quando o primeiro prego caiu. Um som metálico seco, como uma agulha perfurando o osso. Vinha do teto, bem acima da cama. Levantou-se devagar, os olhos fixos no ponto onde a pintura descascava em lascas finas. Ali, entre as rachaduras, algo brilhava. O segundo prego caiu antes que pudesse reagir. Desta vez, cravou-se na madeira do assoalho, a poucos centímetros de seus pés descalços. Ela recuou, pressionando as costas contra a parede. Os pregos não eram novos, estavam enferrujados, retorcidos como se tivessem sido arrancados de alguma coisa com força. E então a porta se abriu. Não havia ninguém do outro lado. Apenas o corredor vazio, a escada rangendo sob o peso de uma ausência. Mas no batente bem à altura dos seus olhos, duas marcas frescas na madeira, os sulcos deixados por dois pregos idênticos aos que haviam caído no quarto. Alguém os havia arrancado de lá, e agora estava do lado de dentro com ela.